Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Neste domingo da cura do cego de Jericó, Deus nos chama e reúne para agradecermos o seu amor, manifestado na pessoa de Jesus, que cura as nossas cegueiras. O Senhor vence as trevas que impedem nossa caminhada rumo à sociedade fraterna e solidária. Celebremos em comunhão com a juventude em sua jornada em busca de uma vida plena de sentido. Cantemos o canto de entrada acolhendo a procissão, o canto número 297. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez, pelo amor, vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Com muita alegria quero acolher vocês e desejar que, na verdade, essa manhã em que nós nos encontramos aqui seja uma manhã, antes de começarmos a nossa celebração, uma manhã que nos leve a reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, para que então a alegria seja plena na nossa vida, porque participando da Eucaristia, nós ouviremos Jesus que nos falará através da sua palavra e nos aproximemos da mesa do seu próprio corpo e sangue, que são a garantia da nossa própria vida de felicidade um dia lá no reino dos céus. Reconheçamos então pecadores na humildade e na simplicidade. Cantemos 488. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não
me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumenta em nós a fé, a esperança e a caridade, e dá-nos amar o que ordenais, para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles, há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces, e eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Todos. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
Hebreus: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Araão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro iluminou, a esperança da terra brotou, e um povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e vencer a dor, louvai o Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. Quando Jesus a terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e vencer a dor, louvai o Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus então parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Disse Jesus: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São 3 ideias que nós podemos tirar da liturgia do domingo de hoje, o 30º domingo do tempo comum. A primeira ideia é os cegos, os mudos, os leprosos, os doentes, aquelas pessoas que estão com problemas sérios. Se clamarem ao Senhor, Deus os ouvirá e os atenderá. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia: Deus atende o seu povo, essas pessoas cegas, pessoas coxas, os leprosos, os doentes,
os que sofrem várias enfermidades, são salvos, são curados, são libertos por causa de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, aquele que não se reclama, não apela pelas honras do seu sacerdócio como propriedade sua, mas como algo que ele recebeu de Deus, do seu Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E aquele que o enviou chamou-lhe pelo nome: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és sacerdote segundo a ordem do sumo sacerdote Melquisedeque. Significa o príncipe da paz, Shalem. Ou aquele que hoje no movimento de irmãos chamam de Shalom, a paz, que vem do coração de Jesus. A terceira ideia vem do Evangelho. Jesus cura o cego Bartimeu, por causa da fé que Bartimeu tinha. Ao ouvir falar de Jesus, Bartimeu senta-se à beira do caminho, porque ouviu dizer que Jesus haveria de passar por ali. Bartimeu foi curado da sua cegueira por causa da sua fé, da persistência, da confiança que ele tinha em Deus, em Jesus. Bartimeu não perdeu o foco, o objetivo. Se ao menos eu me encontrar com Jesus, que haveria de passar por ali, eu serei curado da minha cegueira. Apesar dos obstáculos que ele foi encontrando, as pessoas queriam que ele se calasse. Quanto mais o proibiam, quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus para, ouve o grito e pede que o chamem. E aquelas mesmas pessoas que queriam repreendê-lo, agora vão ao encontro de Bartimeu e dizem: coragem, ele está chamando por ti. Quando Bartimeu se encontra com Jesus, ele era cego, ele era mendigo. O normal seria que Jesus, por ele próprio, fosse dizer: já que é assim, sei curar. Mas Jesus pergunta: o que é que tu queres que eu te faça? Afinal, Jesus respeita a nossa liberdade. Jesus quer que nós exerçamos o nosso direito de escolher aquilo que nós queremos. Que eu veja. E Jesus disse: seja feito como você acreditou. E desde aquele preciso momento, os olhos se lhe abrem e ele começa a enxergar o caminho, que é Jesus, e vai atrás de Jesus. E nunca mais deixou de seguir atrás de Jesus. Quais são as lições que nós devemos tirar dessas três ideias? A primeira ideia, a primeira lição é de nós corrermos para Deus. Apesar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós não podemos perder o foco. A meta é a alegria, a meta é a paz, a meta é a liberdade, a meta é a felicidade, a meta é viver em paz. E quem é que nos pode dar a paz? É o príncipe da paz, Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote. Então, se você quiser realmente ter a verdadeira paz, se você quiser viver para sempre e bem, não tem outro jeito. Assim como o povo de Israel, através do profeta Jeremias, foi convidado a exultar de alegria, porque o próprio Deus viria ao encontro dele e faria sobreviver. Entre os mortos e feridos, nós sobrevivemos. Esse sobreviver foi graças ao dedo do próprio Deus que nos desvia de todos os obstáculos, de todos os deslizes. Apesar das nossas doenças, apesar dos nossos problemas, nós estamos aqui para dizer: Jesus, ó Deus, ainda estou vivo, ainda estou vivo. Bendito seja Deus. E por isso é que o salmista nos convidava a exultarmos de alegria, porque na verdade,
Quem confia em Deus não se engana nem na vida nem na morte. Jesus Cristo nos foi dado para que Ele, de facto, nos oriente, Ele nos desvie dos obstáculos e nos coloque no caminho certo. Há outra lição que nós devemos aprender da segunda leitura. Eu, como padre, devo aprender cada dia que passa. O sacerdote, ele foi tirado do meio do povo, foi instruído e depois de ter sido instruído, é devolvido no meio do povo para exercer o seu ministério. Com que mentalidade, com que cabeça é que ele tem que ir para o povo, para o meio do povo? É preciso que ele seja solidário, que ele seja misericordioso, que ele seja compassivo. O ministério da ordem, o sacerdote, não deve se colocar no ponto mais alto, como se ele fosse o Deus na terra. E por isso é que Santo Agostinho, entendendo melhor o seu ministério, ele dizia assim: para vocês, eu sou pastor, eu sou bispo, mas com vocês, eu sou ovelha. O que é que isso significa? Que eu, enquanto padre, eu devo lutar também pela minha santidade. Eu também tenho problemas, eu também tenho dificuldades, eu também fico doente, eu também passo pelas mesmas situações pelas quais passam qualquer um de vocês. Como vocês sofrem as tentações, assim eu sofro tentações. Como vocês às vezes ficam desanimados, também eu fico desanimado. Como vocês ficam doentes, assim também eu fico doente. Como vocês às vezes ficam lá para baixo, eu também fico para baixo às vezes. Como muitos dos vossos parentes, alguns caem no alcoolismo, eu também posso cair no alcoolismo. Como alguns dos vossos filhos já cheiraram a cocaína, já drogaram, também eu posso cair, cheirar cocaína e se drogar. Então há necessidade de eu, como padre, colocar na minha cabeça que eu, ao oferecer o sacrifício, aliás, na missa o padre diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. E nós recebemos, como é que responde a comunidade? Receba o Senhor as tuas mãos, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Então aí está a importância do sacerdote. O sacerdote diz: para que o meu e o vosso sacrifício. Significa que eu, como padre, quando presido a Santa Missa, eu também ofereço esse sacrifício para os meus pecados. Eu também faço o pecado que precisa ser redimido por este sacrifício. Então eu tenho um duplo papel. O primeiro papel é de levar vocês para Deus, velar pela vossa santificação, é consolar vocês, é tornar a nossa missa mais agradável junto de Deus, diante de Deus. E por outro lado, é eu lutar também pela minha vida, pela minha santidade, pela minha santificação. E eu, no ato penitencial, eu também peço perdão pelos meus pecados. E depois eu peço perdão pelos meus pecados, peço a Deus perdão pelos pecados de cada um de vocês, e tudo colocamos diante do altar. Então eu estou no mesmo barco. Todos juntos caminhamos no mesmo barco, nesse aspecto, de todos lutarmos pela nossa santidade. Então é necessário que eu, como padre, tenha misericórdia dessa menina aqui quando ela pecar, que eu tenha compaixão dessa menina quando ela pecar, que eu não trate com aspereza uma pessoa que pecou, que eu não mate a pessoa porque fez isso, que eu não rotule. Sabe o que significa rotular? Rotular. Tipo, ou marcar ou então dar a alcunha. Falar é dar nome às pessoas. Sabem isso mais ou menos? Aquela pessoa é ruim mesmo, já não tem jeito. Aquela pessoa não tem cura. Aquela pessoa é isso, aquela outra pessoa é X. Não posso fazer isso. Porque eu tenho que ter misericórdia. Eu tenho que dar conta, tenho que tomar consciência das minhas debilidades, das minhas fraquezas. Então, quando o outro pecar, eu vou ao lado dela. Ela pecou, como eu também peco.
traiu a confiança do fulano, como também eu às vezes traio a confiança de alguém. Então ela caiu, como às vezes também eu caio. Por que quando a gente tropeça e cai, nós vamos lá ao encontro e ajudamos a pessoa? Porque também nós já caímos várias vezes, não é? E por que nós temos o direito, a obrigação de alertar alguém? Porque a gente várias vezes caiu na mesma falha. Então temos que ser solidários uns para com os outros. O sacerdote tem que ser isto para a comunidade. E não aquele que chega só bombardeando os outros, mijando nos outros, fazendo tudo que é ruim nos outros como se ele fosse o cara. O sacerdote não é isso. Vejam que Jesus Cristo não se gabou, não se vangloriou por ser o sumo sacerdote, por ser o caminho, a verdade e a vida, por fazer milagres, por curar várias pessoas. Não, Jesus Cristo não fez isso. Jesus Cristo diz assim: tudo o que eu faço, faço segundo o que o Pai me mandou. Eu não venho fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que vocês todos tenham vida e vida em plenitude. Então essa é uma das lições que eu como padre devo levar para mim e cada um de vocês deve levar para a sua vida. Quando você estiver certo em alguma coisa, coloque-se muitas vezes no lugar de quem errou. A sua amiga, por exemplo, às vezes falou, fofocou, fez calúnia para você. Você tem que se colocar no lugar dela. Se fosse ela que tivesse feito isso, como é que você teria reagido? Se fosse ela que dissesse isso para você, como é que você teria reagido? Então, a partir disso, você muitas vezes se coloca no lugar do outro e vê que a coisa não deve ser assim. A minha postura diante de quem errou não deve ser muito áspera. Não deve ser de eliminar logo, mas é de compaixão. Que pena, coitadinha, ele não sabe o que faz. Foi essa a conclusão que Jesus chegou quando ele foi traído. Quando, diante daqueles que o mataram, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é misericórdia, isso é compaixão, isso é ter dó. Muitas das vezes você devia ter dó, devia lamentar, em vez de você ficar chateado, ficar nervoso, você devia chorar por causa do pecado daquela pessoa, aquela guria que falou mal de você. Que pena, vou rezar por ela para que ela se converta. Essa é a primeira situação. É a segunda lição. A terceira lição é, diante do nosso erro, nós corrermos para Deus e dizer: Jesus, por favor, tem piedade de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas o tem compaixão de mim implica ter objetivos na vida. Quando nós não temos objetivos na vida, nós não chegamos para lado nenhum. Querem ir a Florianópolis, mas Florianópolis aonde? Florianópolis é grande, não é? Então você tem que ter um lugar. Eu quero ir a Florianópolis, a tal rua, mas a rua tem muitas casas. A que casa? A casa Y. Aí sim, número X. Você vai direitinho até lá. Quando Jesus perguntou àquele homem, ele não queria brincar com o problema daquele homem, com os sentimentos daquele homem, porque Jesus sabia que ele era cego, ele era mendigo. Poderia acontecer que aquele homem viesse a pedir: Jesus, eu quero que você me dê comida. Jesus, eu quero que você me dê roupa. Jesus, eu quero que você me dê uma casa. Jesus, eu quero que você me dê N coisas. E por isso é que Jesus perguntou, não sabendo qual era o real pedido, a real necessidade daquele homem. Jesus diz: o que é que você quer que eu faça? Primeiro, Jesus quer que nós exercitemos a nossa liberdade. Jesus quer que nós próprios nos auto-apresentemos e nos coloquemos diante dele, apresentando-lhe aquilo que nós queremos. Segundo, Jesus quer que cada um de nós tenha um objetivo na vida. O que você quer que eu veja? Então pronto, aquilo que você está pedindo está aqui. Enxergue. E ele começou a enxergar. A última lição que nós devemos aprender é, depois de termos recebido aquilo que nós pedimos a Deus, com fé, com esperança e caridade, fé, esperança e confiança,
nós jamais olhar para trás. Quando éramos do mundo, nós vivíamos como pessoas do mundo. Agora que nós somos de Deus, nos fomos integrados nessa grande família, já não mais podemos olhar para trás. A menina hoje fez a leitura. Salmo, né? Leitura. Isso aqui é o primeiro passo que você der e corresponde aos outros futuros passos. Já não podem parar de novo, parar. Aquele homem, Bartimeu, quando se encontrou com Jesus, Jesus olhou bem para os olhos dele e disse: o que é que você quer? Quero ser isso. Quero que seja isso. Jesus deu. Depois de ter dado, ele não olhou mais para trás. Assim também vocês. Agora ele lê sempre. E não só ler, mas fazendo outras coisas na comunidade. Porque senão, não funciona. Bartimeu não olhou mais para trás. E hoje é dia mundial, é dia dos jovens. E vocês estão aqui, adolescentes, daqui a pouco são jovens, e depois de jovens vão ser mamás, vão se casar, vão ter filhos, e é preciso que vocês jamais renunciem à vossa fé. Jamais vocês abandonem os verdadeiros ensinamentos que nós recebemos da nossa Mãe Santa Igreja. Primeiro, a educação que vocês receberam dos vossos pais, colocá-la bem dentro do vosso coração, na vossa mente, para que dia após dia vocês reproduzam aquela educação que vocês receberam. Os valores, as qualidades, as virtudes, tudo isso deve ser reproduzido. E na lida com os vossos pais, tenham sempre em conta que o vosso pai também pode errar, pode falhar. A sua mãe também pode errar, pode falhar. Como também você falha. E então, coloca-se muitas vezes, se fosse a minha mãe, se eu fosse a mãe da minha mãe, como é que eu teria reagido diante dessa situação? Se eu fosse o pai do meu pai, como é que eu teria reagido nessa situação? Ou seja, se o meu pai fosse o meu filho, como é que eu teria reagido? Entendeu? Se o meu pai fosse o meu filho, eu teria reagido assim, assim, assim com ele. Então, você como filha reage assim com o seu pai. Assim você como filha reage assim com a sua mãe. E tudo será numa boa. É essa lição que nós tiramos da segunda leitura. Quando o sumo sacerdote sabe ter compaixão, porque ele reconhece fraquezas também dentro dele próprio. Então, minhas irmãs e meus irmãos, que esse 30º domingo do tempo comum, e de modo muito especial, essas leituras que a Santa Mãe Igreja nos coloca como linha de ação, norteie toda a nossa semana e sejamos misericordiosos uns para com os outros no trato, nas nossas relações, tanto nas nossas casas, quanto nas ruas, nos trabalhos, em todo e qualquer lugar onde quer que nós estejamos, usemos da misericórdia uns para com os outros, devido à nossa própria fraqueza. Mas, mesmo dentro da nossa fraqueza, nunca nos esqueçamos. Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. E Ele curará as cegueiras das nossas mentes, dos nossos corações e de toda a nossa vida enquanto homens e mulheres que caminham em direção ao encontro desse Pai, que é todo-poderoso. Por isso, digamos, creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A exemplo do cego do Evangelho, peçamos a Jesus que faça brilhar em nós e no mundo a luz da fé e da verdade. E digamos: Jesus, nosso Mestre, tem piedade de nós.
profundidade a palavra de Jesus e conduza com sabedoria o povo de Deus, rezemos. Jesus, nosso Mestre, tende piedade de nós. Para que os ministros ordenados e leigos sejam sinais da compaixão de Deus e consciência iluminadora no meio do povo, rezemos. Jesus, nosso Mestre, tende piedade de nós. Para que os vacilantes na fé encontrem no Evangelho e na celebração eucarística a segurança e a alegria da verdade, rezemos. Jesus, nosso Mestre, tende piedade de nós. Para que as pessoas com deficiência visual tenham o apoio da comunidade e o respeito e a atenção das autoridades e da sociedade, rezemos. Jesus, nosso Mestre, tende piedade de nós. Para que a juventude que hoje comemora seu dia veja e siga sempre com maior clareza o caminho da vida autêntica e digna, rezemos. Jesus, nosso Mestre, tende piedade de nós. Senhor Jesus, nós cremos, mas aumentai a nossa fé, a fim de que possamos servir-vos sempre na alegria e na segurança. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Nossa prece piedosa, Jesus, sobre o cálice oferecido, será sangue precioso da cruz, do divino Cordeiro vertido, com suor Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre habitando em uma luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-vos, ó Pai, com a vossa luz. E expôs diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, você
céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura, e enquanto pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos no pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a libertação, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e promoveu a vida. Jesus Cristo, deu-nos a vida com a sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Santificai-nos pelo dom do vosso Espírito. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai nossa oferenda pelo Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós o Pai é ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora ao Pai a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita, esperando a sua vinda gloriosa. Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um sacrifício de louvor. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Bento XVI, o nosso recém-nomeado Bispo Monsenhor João Francisco, o nosso administrador diocesano, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os jovens, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na vossa paz, de modo especial os nossos irmãos por quem celebramos esta Eucaristia, cujos nomes colocamos no começo da missa, e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade que com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
com os apóstolos, Santa Clara e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo nosso Senhor. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes somos todos nós, porque convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que com vossos santos nos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Canto de comunhão número 128. Por esta paz que a juventude tanto quer, pela alegria que as crianças têm na mão, eu rendo graças a meu Pai que se compraz, e assim me pede para abrir meu coração. Tomai,
Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Não sei se todos já sabem, o Padre Bando está nos deixando. É assim a vida de padre, né, Padre Bando? Apesar de que estou falando por toda a nossa comunidade, o Senhor ficou pouco tempo entre nós, mas vai deixar muitas saudades. Hoje foi uma missa que a gente percebeu, foi muito especial. A homilia sempre, mas a homilia do Senhor hoje estava realmente maravilhosa. Sentiremos com certeza muita falta do Senhor. Ele será, o Padre Bando vai para Cabeçudas, aqui bem pertinho, né? Porque o padre de lá, eu soube, ele está adoentado, então o Padre Bando foi designado para substituir. Então essa é a sua última missa aqui na nossa comunidade. Gostaríamos que o Senhor lembrasse sempre de nós, como nós vamos lembrar do Senhor com muito carinho. E desejamos que o Senhor seja muito feliz, muito bem recebido na sua nova paróquia. Continuando essa sua missão, como o Senhor falou hoje na missa, que o padre é uma pessoa retirada do meio do povo e preparada, depois volta para o povo e está aqui numa grande missão evangelizadora, representando nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também é humano. Por isso, a nossa comunidade quer deixar um grande carinho com o Senhor, com uma grande salva de palmas, e vamos entregar uma pequena lembrança, né, em nome da comunidade. E saiba que estaremos sempre de braços abertos quando o Senhor quiser voltar. Muito obrigado pelas palavras. E, na verdade, aquilo que vocês sentem por mim é o mesmo que eu sinto por vocês. Eu vim assim para Monte Castelo com o pé atrás. Pode sentar por aqui. Não sei se vão gostar de mim, se não vão gostar, mas como eu vim porque enviado, não tem como dizer não. E tive que vir. E aos poucos, a vossa simplicidade, a vossa sinceridade, a vossa amizade fez com que eu fosse aquilo que vocês pensam sobre mim. Então houve uma compenetração dos ideais, de tal maneira que eu levo uma marca indelével de cada um de vocês no meu coração. Cada um de vocês vai comigo aqui no meu coração. Porque os amigos devem ser guardados no coração. Se eu guardar na mão ou no bolso, quando a roupa for para a lavanderia ou na máquina, pode se estragar tudo. Mas o que se guarda no coração permanece a vida inteira. E vai conosco até na sepultura. Então, cada um de vocês está aqui no meu coração. Eu levo-vos comigo para todo e qualquer lugar onde quer que eu for, ou que eu vá. E o mesmo, a partir das palavras que vocês manifestaram, a partir daquilo que eu consigo constatar de cada um de vocês, eu acredito que o mesmo vai acontecer. Eu ficarei com vocês nos vossos corações. Assim acredito, assim o espero. Continue rezando por mim, para que na verdade
este vaso de barro continue conservando um tesouro incomensurável e vem do alto. Se vocês não rezarem, e se eu não rezar, o negócio não funciona. Se nós não corrermos atrás de Jesus, sempre pedindo, implorando, nós vamos fracassar. Amém? Amém. Como dizia, eu vou para a Cabeçuda e a missa da tomada de posse será no dia 2, às 19 horas. E como a vossa missa aqui é de manhã, se alguém quiser enfrentar a BR, chegar até lá às 19 horas, o Padre Sérgio vai me dar a posse na missa. Sintam-se desde já convidados para essa grande cerimônia lá em Cabeçuda. E mesmo não podendo ir no dia 2, se vocês forem para Florianópolis ou para a Laguna, por favor, parem aí, bebam pelo menos um copo d'água. Que a casa do Padre é a casa de todo mundo. Amém? Amém. Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo um bom domingo, boa entrada no mês de novembro e possivelmente já antecipadamente um Santo Natal. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Canto final, número 356. Vou evangelizar, evangelizar sempre o meu irmão. Quero ser água viva, ser luz do mundo na escuridão. Vou